Eu quero te fazer algumas perguntas que talvez podem te incomodar muito. Você está satisfeito com o tamanho do seu pênis? Você já foi sacaneado pelos colegas devido ao tamanho do seu pau e passou a ter vergonha do seu corpo depois disso? Você alguma vez já evitou sair com alguma garota e inventou alguma desculpa esfarrapada por causa desse seu pequeno problema e preferiu ir para casa para dormir sozinho? Pois é, até alguns meses atrás, essa era a história da minha vida. Eu era um cara normal como todos os outros por aí, mas que sofria calado com um problema que acabava com a minha confiança e com a minha autoestima. Um problema que me fez desperdiçar os melhores anos da minha vida e me privou de ter namoradas, de ter ficantes e de ter boas experiências com o sexo por muitos e muitos anos. Acho que você sabe do que eu tô falando, não sabe não? Eu sofri por muitos anos com o que popularmente é chamada de síndrome do pinto pequeno. E embora isso agora pode parecer engraçado, eu tinha na minha turma um apelido nada carinhoso de 99 reais. Sabe por quê? Porque eu era praticamente sem pau. Deu pra entender a piadinha, né? Pois é, isso me acompanhou por muitos e muitos anos. E embora eu tentasse fazer graça com essa situação para tentar amenizar os efeitos do apelido, cada vez que alguém falava isso, eu me sentia destruído. Eu me sentia menor. Eu não estou falando menor no tamanho dele, não. Eu me sentia menor na minha masculinidade. Mas embora esse vídeo tenha começado um pouquinho triste, eu não estou aqui expondo a minha intimidade sem motivo, não. Olá, eu me chamo Davi Araújo e quero hoje compartilhar com você aí, que já sofreu tudo que eu sofri, um pouco de esperança. E mostrar que ter um pau pequeno é questão de escolha, é questão de informação. Pois a partir do momento que eu realmente decidi que eu não queria mais conviver com aquela situação e descobri e levei a sério uma solução, eu consegui mudar a minha realidade. E você também tem hoje a oportunidade de mudar a sua realidade. Você tem nesse exato momento a chance de ganhar de 3 a 10 centímetros, 10 centímetros a mais no seu amigão. Então se prepara, porque nos próximos 5 minutinhos eu vou te mostrar como eu deixei de ter um pênis minúsculo e passei a ter invejáveis 22 centímetros, usando um método caseiro, pouco conhecido, mas extremamente eficaz. E que já foi responsável por fazer com que mais de 15 mil homens tivessem aumentos que variavam de 3 a 10 centímetros. Mas antes de te mostrar como você pode também vencer esse problema, eu quero que você saiba que eu sei exatamente o que você está passando. Porque acredita, eu já passei por tudo isso. Ou até mesmo tive momentos piores que os seus. Olha só, todo mundo que fala que tamanho não é documento e que mulher não liga para isso, não sabe o que é na verdade ter um pau pequeno. Para você ter uma ideia do quanto esse assunto me afeta, mesmo hoje que eu já superei esse problema, eu ainda tenho vergonha de falar quanto meu pau duro media. Enquanto eu era jovem, eu ainda não tinha dimensão do problema. Mas quando eu fui me tornando adolescente, aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. O problema começou a fazer parte da minha vida quando, durante um acampamento da escola, alguns amigos, os famosos amigos da onça, me viram sem roupa no vestiário e passaram a me dar uma série de apelidos de muito mau gosto. Obviamente isso me afetava, mas eu ainda conseguia contornar essa situação porque o sexo ainda não fazia parte do cotidiano da galera dessa idade. Mas aí eu passei todo esse período sem pegar ninguém, sem ter namoradinha nenhuma. Quando eu me formei no colégio, eu achei que eu, enfim, ia estar livre dos apelidos e eu poderia começar uma nova vida, sem toda aquela humilhação, sem toda aquela sacanagem. Bobagem. Grande parte dos meus amigos também foram cursar a mesma universidade e os apelidos me acompanharam. Enquanto todo mundo estava transando, se divertindo, provando novas experiências, eu acabei me isolando. E nas festas, a minha única companheira e mais frequente era a bebida. Para você ter uma ideia, eu só fui conseguir transar no fim do penúltimo semestre do meu curso. E isso porque uma amiga minha já estava para lá de Bagdá numa festa e resolveu que queria descobrir se meu pau era tão pequeno assim.
Bom, o que era para ser a noite da virada se tornou uma tragédia. A gente começou bem, muitos beijos, carícias, e eu tava lá estimulando ela de diversas maneiras, mas quando a gente chegou nos finalmente, eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada. Ela ia para uma posição, ficava lá um pouquinho, trocava. Ia para outra posição, ficava mais um pouco e trocava. Cara, foi algo totalmente constrangedor. Em coisa de poucos segundos, ela fez praticamente todo o Kama Sutra. Na hora eu não entendi bem o que estava rolando, mas na verdade, ela estava simplesmente tentando encontrar uma posição que pudesse sentir prazer com a penetração. E aí, vendo que nada satisfazia, ela simplesmente inventou uma desculpa pra lá desfarrapada, vestiu a roupa e saiu correndo. Desde então, passou a me evitar, não conversou mais comigo e, para piorar, espalhou a história na faculdade. E aí, meu amigo, que a zoeira se tornou insustentável. Vou te falar, se eu não tivesse tão perto de me formar, eu teria desistido. Essa pra mim foi a gota d'água. Daí em diante, eu me tornei mais recluso, me afastei da turma e eu me isolei muito. Eu até me considero bonito. Eu conhecia por aí meninas que se interessavam por mim. Só que eu evitava sempre dar um passo a mais, porque eu sabia que na hora do sexo eu ia ter problemas. E nessa época, o que eu fiz? Optei pela saída mais fácil. Me acostumei a transar apenas com garota de programa e acabei me viciando em pornografia. Eu estava vivendo uma vida bem triste, estava tudo muito solitário e eu não aguentava mais. Foi quando na tarde de uma quarta-feira o meu telefone tocou. E aquele telefonema foi o responsável por mudar completamente a minha vida. Até esse telefonema, eu jamais havia imaginado que fosse possível aumentar o tamanho do meu pau sem cirurgia, remédios, aparelhos de sucção ou qualquer outro tipo de estratégia bizarra. E muito menos que eu pudesse ganhar 10 centímetros a mais usando uma técnica milenar, 100% natural e totalmente discreta. O que você vai ver nesse vídeo jamais foi abordado em nenhum programa de televisão, jornal, revista ou site famoso. Na verdade, eu duvido que você já viu um vídeo tão honesto como esse na sua vida. Porque para falar a verdade, o cara tem que ser muito macho para colocar sua cara na internet, para assumir para o mundo inteiro que tem o pau pequeno, não é mesmo? Tanto que eu não vou deixar esse vídeo no ar por muito tempo, de tanto que eu exponho a minha intimidade. E daqui a alguns instantes eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas por isso, eu quero fazer um alerta para você. Assista esse vídeo até o seu final, porque você jamais terá novamente a oportunidade de descobrir esse passo a passo que eu usei para provocar tanta mudança na minha vida. Só para você ter uma ideia, eu precisei viajar mais de 17 mil quilômetros para chegar a essa solução. E hoje você pode obter o mesmo resultado assistindo um simples vídeo curto. Sabe, ainda hoje às vezes eu me pego pensando, por que eu fui demorar tanto para descobrir uma saída e para agir? Ainda me dói muito saber que eu perdi tantos anos da minha vida. Minha faculdade foi um lixo. E eu não quero que você passe mais um segundo sequer sofrendo o que eu sofri. Por isso, se você deseja mudar sua vida por completo, você deve agir agora. E o primeiro passo é assistindo esse vídeo e conhecendo esse meu método. Para não me alongar muito, o telefone que mudou minha vida era um dos diretores da minha empresa, me convidando, meio que me obrigando, a trabalhar na sede da Tailândia da empresa que eu trabalho. Eu não falei antes, mas eu tenho um bom cargo em uma grande multinacional. Eu ganho muito bem. E lá, ninguém sabia desse meu pequeno problema. E era lá no trabalho que eu costumava dar aquela paquerada. Mas como você sabe, eu nunca levava nada adiante por causa desse meu medo. Isso, inclusive, fez circular pelos corredores lá do trabalho que eu era gay. Nada contra os gays, tá? De forma alguma, mas eu realmente não sou. Inclusive, eu era bem apaixonado por uma loirinha lá do RH. E ela me dava muita bola. Mas e a coragem de chegar nela? E o medo de virar motivo de chacota onde eu ainda era respeitado? Bom, eu já estava arrasado emocionalmente, estava no fundo do poço e não tinha mais nada a perder aqui no Brasil. Então eu decidi fazer minhas malas e me mudei para a Tailândia. Eu confesso que a mudança me fez bem, foi ótimo conhecer uma nova cultura, mas eu não tô aqui para falar de música ou de museu. Eu tô aqui para falar de aumento de pinto, E a Tailândia tem exatamente tudo a ver com a minha virada. Uma tarde eu saí com o pessoal do trabalho para passear, a gente tomou umas cervejinhas por lá e eu vi no meio da rua alguma daquelas mulheres girafa. Você deve saber do que eu tô falando, não é? São essas mulheres que você tá vendo aí na foto, que tem aquele pescoço grande, cheio de argolas. Foi muito interessante
ver como aquelas mulheres tinham pescoços enormes. E aí eu logo pensei, bom, elas não nasceram assim. Se elas conseguem deixar o pescoço tão grande, talvez eu consiga. E aí sabe quando você tá viajando ali no seu pensamento? E eu acabei soltando. Já pensou se desse para fazer isso no meu pau? Foi quando um tailandês que estava na minha turma caiu na gargalhada. Ele me ouviu falando e falou, bom, então você vai precisar conhecer o Sr. Tanawa. Não entendi muito bem, mas ele acabou por levar a gente até uma feira de rua, que vendia aí de tudo que você podia imaginar. E lá estava rodeado de homens de todas as idades que você pode imaginar, o tal do Sr. Tanawa. Um homem de bastante idade, que tinha diante de si uma série de pequenos manuais manuscritos e fotos constrangedoras de antes e depois. De pênis. Sabe aquelas fotos de antes e depois das pessoas que eram gordas e emagreciam? Bom, ele mostrava fotos de caras que tinham o pinto pequeno e agora tinham pintos grandes. Algo completamente surreal e que eu jamais tinha visto na minha vida. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E aí, obviamente, os meus olhos brilharam. Só que eu não podia dar tão na cara que eu sofria com esse problema. Então, eu inventei uma desculpa do tipo, isso é tão bizarro que eu vou comprar isso aí para dar uma força pro tiozinho, né? E aí eu peguei algumas cédulas, coloquei numa caixinha, peguei os manuscritos, deixei bem guardadinho lá na minha mochila. E aí eu tentei mudar de assunto, só que eu não conseguia parar de pensar. Será que aí tá mesmo a solução pro meu problema? Eu fui ficando ansioso e eu acabei inventando uma desculpa para ir embora. Corri para o meu apartamento para começar a entender do que se tratava aquelas táticas do Sr. Tanawa. E o que eu fui lendo me deixou em choque. E aí tudo começou a fazer sentido para mim. Eu descobri que era possível fazer mudanças biológicas que poderiam ativar o crescimento do meu pau novamente, repetindo exatamente o mesmo processo que acontecia na minha puberdade. Isso vale para qualquer homem, independente da idade, etnia, condição de saúde, orientação sexual, funciona para qualquer tipo de pessoa, sem exceção. Daqui a pouco eu vou te dar alguns detalhes mais técnicos desse método, mas basicamente ele trazia algumas dicas valiosas e uma série de exercícios que eu resolvi seguir fielmente. No primeiro dia, nada de mudança. No segundo dia, tudo igual. No quinto dia, embora eu tenha sentido ele um pouquinho mais grossinho, eu acredito que nada de fato tenha acontecido. E mais uma vez eu já estava pensando em desistir, quando no sexto dia, um milagre aconteceu. Depois de anos e anos de sofrimento, o meu pau tinha crescido 1 centímetro e ganhado alguns milímetros de diâmetro. E aí você pode até falar, mas 1 centímetro, Davi, grande coisa. Meu amigo. Só que a coisa não parou por aí não. O crescimento se tornou contínuo, se tornou estável. E em mais ou menos 2 meses, eu já havia aumentado 4 centímetros. É inexplicável, cara. Cada centímetro que crescia, mais eu me sentia bonito, mais eu me sentia forte, mais eu me sentia homem. E eu passei a me dedicar cada vez mais, com afinco, com dedicação e com muita persistência a esse método. E os resultados, enfim, vieram. Em mais ou menos 4 meses, eu tinha conseguido aumentar o meu pênis em nada mais, nada menos do que 10 centímetros, de forma natural, com uma alimentação específica e fazendo apenas alguns exercícios simples e muito discretos que eu podia fazer de qualquer lugar, até do trabalho eu fazia. Às vezes eu simulava lá que eu ia fazer o número 2 e gastava 5, 6 minutos fazendo as técnicas lá dentro do banheiro mesmo. Mas sabe o melhor de tudo? Não foi só o meu pênis que aumentou não. As minhas ereções ficaram mais fortes e eu passei a ter controle total da minha ejaculação. E tudo isso de um jeito extremamente fácil, sabe? Sem precisar consumir alimentos esdrúxulos, inacessíveis que você não acha em nenhum lugar, sem precisar me deslocar, sem precisar fazer nada mirabolante. Com cerca de 20 minutinhos por dia em total privacidade, dentro do meu quarto, dentro do banheiro, eu fui capaz de conseguir todo esse avanço. Eu nem preciso falar que a minha vida mudou da água para o vinho, não é? Depois de muitos anos, eu tive aí a minha primeira relação sexual não profissional. Deu para entender o que eu tô falando, né? E ela foi ótima, me deu confiança. E aí eu voltei a ter envolvimento amoroso com algumas garotas. Inclusive,
Uma delas se tornou a minha namorada. E aí, feliz da vida com a minha descoberta, eu resolvi criar um pequeno blog, em inglês ainda, para manter um pouquinho da minha privacidade, contando como eu fiz para conseguir tamanha façanha, e estimulando mais homens a não sofrerem o que eu tinha sofrido. E a coisa começou a andar, numa velocidade que você nem pode imaginar. O blog virou um sucesso instantâneo. E aí eu criei um canal no YouTube, um Facebook, entre algumas outras coisas, e todos os dias eu recebi uma série de feedbacks de caras que, assim como eu, também estavam conseguindo mudar as suas vidas e aí, enfim, terem uma vida sexual plena e próspera. E a coisa foi ficando fora de controle. Eu estava recebendo tanta mensagem que meu desempenho no trabalho até caiu. Fora a bagunça que foi quando descobriram meu número e passaram a me telefonar o tempo todo. Na boa, pensei até em trocar o número do meu telefone. E foi um grande dilema. Se por um lado eu estava totalmente soterrado de gente querendo meus conselhos, querendo mais informações, por outro lado era gratificante saber que graças à minha ajuda, centenas de homens estavam conseguindo satisfazer as suas parceiras pela primeira vez. Então, eu resolvi abrir o jogo com um amigo meu que manja muito de computador, de TI, e contei tudo o que estava rolando. E eu queria saber se ele tinha alguma ideia de como eu podia continuar ajudando as pessoas, mas sem precisar gastar tanto do meu tempo. E ele me orientou a montar um pequeno treinamento em vídeo e um guia para eu distribuir pela internet. Afinal, milhões de homens ao redor do mundo sofrem com esse mesmo problema. Só que a maioria sofre calada e não tem a quem recorrer. Ciente disso, eu resolvi vestir a camisa e tirar esse projeto do papel. Eu contratei uma jornalista para transformar todo esse guia em uma linguagem acessível e profissional. Eu também contratei um ator para regravar todos esses exercícios, então eu tive que ensinar para ele, fazer tudo com minha supervisão, para que ele fizesse tudo certinho, mostrando todo o passo a passo que eu segui para, enfim, ter um pau com tamanho decente. Tudo isso numa linguagem bem simples e facinho de seguir. Com ele pronto, eu coloquei uma enquete no meu site com algumas pessoas que já conheciam o meu método e a gente fez uma enquete e resolvemos chamá-lo de O Bem Dotado. Olha só, eu quero apresentar para você o método O Bem Dotado. Eu achei o nome perfeito, porque é isso que o método faz. Ele transforma pessoas como você, que hoje não estão felizes com o tamanho da ferramenta, em homens bem dotados, seguros e potentes na cama. Eu fiz um monte de pesquisa e eu nunca achei nada parecido, nem no Brasil e nem no mundo. Você vai encontrar por aí até alguns livrinhos que prometem a cura. Mas algo tão completo assim, com vídeo, 30 exercícios, mostrando tudo passo a passo, com começo, meio e fim, impossível. E mais uma vez, eu garanto, todo o tratamento é caseiro, natural, sem efeitos colaterais e com resultados garantidos e comprovados. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para você, fica sabendo que essa semana a gente bateu o nosso recorde de 15 mil homens. 15 mil homens ao redor do mundo que já usaram e aprovaram e cresceram usando o método O Bem Dotado. E a razão de todo esse sucesso é muito simples. Só o método bem dotado, com suas aulas e as suas informações exclusivas, destrói as causas da síndrome do pênis pequeno na raiz e de forma definitiva, eficaz. Você vai seguir os meus passos e terá um pênis grande, grosso e duro pelo resto das suas vidas. Dá só uma olhada em alguns dos depoimentos que eu recebo diariamente, como o Cláudio falando que está feliz demais, o Elcio falando que o guia veio na hora certa, que ele já cresceu 7 centímetros, o Abelardo que está de cara com esse método, já começou a fazer tudo e já está vendo grandes resultados. Olha lá, o Marcílio falando que ele precisava desse guia, o Juliano falando que já aumentou 3 centímetros em poucos dias. E o Kleber me agradecendo, falando que o relacionamento dele agora é outro. E aqui embaixo nessa página você vai encontrar ainda mais depoimentos. Viu só? São pessoas como você que venceram a inércia e a paralisia e descobriram que ter pau pequeno é opção, que a saída está disponível a qualquer pessoa. A saída está disponível para você. Você já imaginou como vai ser libertador jamais se sentir frustrado ou inseguro na hora de levar alguém para a cama? Imagina como vai ser bom poder satisfazer a mulher que você quiser e dar a ela os melhores orgasmos da sua vida. Mas eu quero te fazer um alerta. A partir do momento que você passa a ter esse total controle da sua vida sexual, as mulheres vão ficar viciadas em fazer sexo com você.
E aí seu telefone, seu WhatsApp vão bombar como nunca. Agora é a hora em que você deve se decidir. Você está preparado para deixar de fazer parte do time dos caras que tem pau pequeno, que tem vergonha dos seus corpos, que não conseguem ficar nus em vestiários e até mesmo evitam noites de sexo por pura vergonha? Tá na hora de deixar isso para trás. Pois é, todos aqueles que experimentaram as mudanças promovidas pelo método O Bem Dotado, o único que tem 30 aulas em vídeo, sequer se lembraram que já tiveram algum problema na sua vida. A mudança que você vai viver vai ser profunda, definitiva, vai ser libertadora. E sabendo disso tudo, eu quero te perguntar, quanto é que você pagaria hoje por um método que acabasse de uma vez por todas com esse seu maior problema? Quanto vale para você uma vida sexual plena, feliz, livre de medos, inseguranças ou de vergonha? Quanto vale para você ver a cara de tesão da mulher que você mais deseja na hora que vocês estiverem fazendo amor? Eu vou ser bem sincero, ainda no Brasil eu tentei uma série de tratamentos alternativos. Em alguns tratamentos eu cheguei a gastar mais de R$5.000 para no fim das contas eu sentir ele ainda menor. Por isso eu falo que eu pagaria até R$10.000 por uma solução garantida e definitiva, como é o método Bem Dotado. Se fosse preciso, eu pegaria dinheiro até no banco para isso, porque só eu sei, só você sabe, como esse problema dói e afeta nossas vidas. Mas fica tranquilo, isso aqui é só força de expressão, tá? Porque eu jamais cobraria tanto de você pelo método, mesmo sabendo que ele vale muito. Mas muito pelo contrário, ajudar homens que sofreram como eu é uma das grandes missões da minha vida. E para ajudar o maior número possível de pessoas, eu tenho que oferecer um guia acessível. E até mesmo porque eu ainda tenho meu emprego estável, eu continuo vivendo na Tailândia, e além de ganhar bem, o meu custo de vida é muito baixinho. Então, eu apenas preciso de um valor mínimo para cobrir os custos desse projeto, que envolvem um servidor para o site, o local onde eu armazeno os vídeos, a minha infraestrutura. E além disso, hoje eu já pago 3 pessoas que trabalham dia e noite para tirar todas as dúvidas dos seguidores do método. Além também dos anúncios que eu faço. Eu invisto mensalmente uma nota preta em anúncios na internet para fazer essa minha mensagem chegar até você. Porque eu realmente quero espalhar a minha palavra e mudar a sua vida, mudar a vida de um monte de gente. E eu tô aqui para te oferecer hoje a solução definitiva para esse seu incômodo. Uma solução 100% natural e sem qualquer tipo de efeito colateral e muito discreta. Mas mais do que isso, eu tô te dando de bandeja algo que jamais alguém te deu. A sua felicidade, a sua autoestima, a sua confiança de volta. Realmente, eu acho que é impossível mensurar o quanto tudo isso vale. Mas eu fiz algo que jamais alguém fez. O método Bem Dotado não custa 700, não custa 500, nem 300 reais. Vamos fazer o seguinte, desce essa página e dá só uma olhada como isso é barato. E o melhor, você ainda pode parcelar isso em até 12 vezes. Mais uma vez, desça essa página, clique no botão que você está vendo aí embaixo e dá uma olhada para ver como isso é barato. E você pode parcelar em até 12 vezes. Melhor impossível? Que nada! Eu vou deixar isso ainda melhor para você, porque eu consegui 2 bônus especiais para deixar isso perfeito. Se você agir rápido e garantir acesso hoje, mas é exclusivamente hoje, ao método O Bem Dotado, você vai ganhar esses 2 materiais exclusivos, inéditos no Brasil, escrito por 2 profissionais altamente gabaritados. Conheci esses profissionais num congresso mundial que eu participei sobre saúde masculina. O primeiro deles é o Guia Definitivo dos Exercícios Penianos. O Guia de Exercícios Penianos é o complemento perfeito para o método Bem Dotado. Ele vai te mostrar, usando fotos e dicas exclusivas, como fazer outros exercícios inovadores e que também geram ótimos resultados. Lembra, o método Bem Dotado é um sistema de 2 passos. Se você combinar isso com um material tão bom quanto esse que eu quero te dar, seus resultados vão lá para as alturas. E o segundo bônus é o Guia de Melhoramento Sexual. Porque muitos dos homens com que eu converso não tiveram muitas experiências sexuais. Grande parte devido à sua baixa autoestima ou por causa do tamanho do seu pau.
E o método bem dotado já vai acabar com isso. Você vai ter um pau grande a partir de agora. Porém, ainda tem muitas coisas que alguns homens menos experientes fazem no sexo que pode ser prazeroso para eles, mas que as mulheres odeiam. E eu não quero aqui que você seja taxado como o cara que tem um pau grande, mas que transa mal, beleza? Então você vai ler esse guia também e você não vai cometer nenhum desses erros clássicos. Ficou perfeito agora, não acha? Você tem diante de si tudo o que precisa para ter a vida sexual dos seus sonhos. Um treinamento completo em vídeo com 30 aulas. Um guia completo com dicas, receitas, alimentos, mudanças que vai fazer com que os seus resultados sejam extremamente espetaculares. Além disso, você tem direito a 2 bônus especiais que vão acelerar e multiplicar o seu crescimento. E tudo isso por parcelinhas mais baratas que o valor de uma Coca-Cola. Chega a ser engraçado, mas um dos comentários que eu mais ouço dos membros do Método Bem Dotado é que o valor é muito baixo, perto de tudo que eu ofereço e pelos benefícios que o treinamento proporciona. Mas no fim eu fico feliz de saber. É sinal que eu realmente estou fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Agora fala a verdade, até você achou que o valor ia ser mais alto, não achou não? Afinal, não tem nada tão completo no mundo, ainda mais por um preço tão baixo. Para adquirir é muito simples, basta clicar em um dos botões que você está vendo abaixo aqui nessa página. Você vai ser enviado para um site totalmente seguro e blindado, onde basta você preencher os dados de pagamento e aí você vai receber imediatamente o método bem dotado. Tudo é 100% online. Você vai receber acesso com senha a um site exclusivo, onde poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, a hora que quiser e de qualquer dispositivo que você quiser. Dá para assistir do celular enquanto você está no banheiro tomando banho. No começo, a gente até tentou vender esse treinamento por DVD, a gente mandava para casa do cliente. Mas aí a gente teve casos de filhos e parentes que recebiam material, abriam e assistiam às aulas. E aí houve muito constrangimento. Para evitar que isso aconteça, agora tudo é 100% online. Só você vai ter acesso, só você vai ter a senha e mais ninguém. Além disso, visando a sua total discrição, a gente não vai colocar nada comprometedor no seu cartão de crédito não, viu? Você vai ver apenas Monetize OPD na sua fatura. Então fica tranquilo porque o seu sigilo é a minha total prioridade. Talvez você agora esteja aí se perguntando, mas Davi, e se eu não gostar do material? Qual garantia eu tenho? E essa é uma ótima pergunta. Você tem garantia total e irrestrita. Isso mesmo, total e restrita. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito com o método bem dotado, eu devolvo seu dinheiro integralmente, sem qualquer questionamento. Simples. Se você não gostar da cor da capa, da fonte do guia, do som do vídeo ou de qualquer outra coisa, me manda um e-mail e você recebe cada centavo de volta. Eu estou assumindo todo o risco, porque eu sei o quanto você vai gostar e o quanto eu posso mudar a sua vida. Chegou a sua vez de agir. Invista em você, faça esse teste com segurança e sem qualquer tipo de risco. Porém, você não tem muito tempo. Isso é muito sério, presta atenção. Você precisa agir rápido e de preferência agora. Você já ouviu aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Pois é, para mim mudou. Com grandes pênis vem grandes encrencas com a patroa. Eu recebi um ultimato. A minha namorada está um pouco incomodada com toda essa exposição. E ela me pediu sutilmente, não, na verdade ela me intimou, a tirar esse site do ar. Porque eu realmente, além de me expor muito, estou dedicando grande parte do meu tempo livre a isso. E ela quer me obrigar a fazer parte de outro projeto. Um projeto muito maior que eu fico até emocionado de compartilhar com você. A Vanessa quer que a gente comece a preparar o terreno para a chegada do nosso primeiro bebê. Então, por isso eu terei que parar com o site em breve. É um pouco triste. Mas você sabe, isso é por uma ótima causa, não é? Como eu disse, já ajudei mais de 15 mil homens. Minha missão está quase cumprida. Então eu fiz um acordo com a patroa e prometi que eu vou deixar esse site no ar até a gente atingir 500 novas vendas. Batendo 500 novas vendas, adeus. Esse projeto vai ser página virada na minha vida e eu vou seguir em frente, esquecendo um pouquinho desses apuros que eu passei, porque eu acho que eu também mereço, né? Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas pode ser que agora restem apenas 20 vagas, 15 vagas,
Ou será que se você fechar a página vai ter a chance de ver essa oportunidade novamente? Eu no seu lugar eu não correria esse risco, porque depois que o site sair do ar, infelizmente, eu não vou poder te ajudar com mais nada. Então me ouça com atenção. Eu quero que você desça essa página e faça exatamente o que mais de 15 mil homens ao redor do mundo já fizeram. Desça essa página, clique no botão abaixo, porque é exatamente isso, só isso, nada mais que isso que você precisa fazer para ter o pênis que você sempre sonhou. Eu ouso dizer que a sua autoestima e felicidade dependem de apenas um simples clique. Um clique livre de riscos, porque você pode testar o método sem qualquer risco por 30 dias. Lembre-se, você vai receber acesso às aulas, aos manuais e aos bônus imediatamente. Sim, você pode começar a sua virada ainda hoje e ver resultados antes do final da semana. Só restam 2 opções para você. E elas dependem da sua atitude. Elas dependem do que você vai fazer na sequência. Sua primeira opção é não fazer nada. Permanecer infeliz, inseguro, sofrendo com um problema que só você pode resolver. A outra é dar um fim a essa situação de uma vez por todas e fazer parte de um grupo seleto de homens que fizeram a grande virada e hoje têm em seus corpos um membro de respeito, do jeito que sempre sonharam. Homens que podem transar como e quando quiserem, que dão prazer às suas parceiras, que têm mais orgulho, que têm mais autoestima. Tá na hora de se sentir um homem completo, um homem de verdade. Veja, se você ainda tá aqui, é porque você sabe que essa é a escolha certa a fazer. Se eu conheço bem o meu site, nesse momento, diversas pessoas estão comprando o produto. Dá só uma olhada nas notificações que aparecem aí na tela. Esses homens fizeram uma escolha. Esses homens estão dando um grande passo em direção a uma vida mais plena. Você vai perder a oportunidade de ser como eles? Faça como eles. Clique no botão que você está vendo aqui embaixo agora, porque eu te garanto que essa é a melhor e mais rápida solução para o seu problema. Agora é com você. Você não tem muito tempo, restam pouquíssimas vagas. Se você sair desse site sem clicar, pode ser que você nunca tenha essa oportunidade novamente. Então, clique agora e mude de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu desejo para você um forte abraço e fique com Deus.